Quando falamos em cirurgia bariátrica, existe uma grande preocupação sobre informações erradas e até perigosas. Afinal de contas, a cirurgia bariátrica pode ser uma caixinha de surpresas, apesar de muitos benefícios. E esse é o nosso tema do Saúde em Dia de hoje. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Dr. Yorgos Salles Graça, que vai falar aí sobre as precauções e os benefícios da cirurgia, né, doutor? Que hoje em dia é algo que está muito comum, mas dentro da normalidade é só sucesso, né? Primeiramente, muito obrigado por nos receber. É uma coisa muito importante esse tema, no sentido de, assim, tem muito tabu em torno do procedimento. Primeira coisa que a gente tem que entender, não é um procedimento estético, é um procedimento de saúde. Todo paciente que for submetido, ele tem que procurar um profissional que seja habilitado, que tenha experiência e, acima de tudo, ele tem que entrar em protocolos. E esses protocolos não são daqui do município, não são do Brasil, é uma coisa universal. Então a gente tem que levar em consideração o quadro clínico do paciente, o peso do paciente, a altura, né, a proporção corporal, né, o índice de massa corporal do paciente e as comorbidades, pressão alta, diabetes, colesterol alto, problema de varizes, problemas emocionais, tudo isso entra no rol de indicação junto com o peso para se fazer o procedimento. Uma vez identificado o paciente que vai se beneficiar da execução do procedimento, da cirurgia, comece uma avaliação pré-operatória. Então faz-se exames do aparelho digestivo, da parte respiratória, cardiológica, exames de sangue, para identificar algum problema que possa trazer agravos no transoperatório, no pós-operatório, para prevenir-se complicações. Visto tudo isso e organizado essa questão pré-operatória do paciente, e ele entrou naquelas classificações de obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, conforme o IMC do paciente, se indica, olha, se você fizer o procedimento, você vai ter um benefício a médio e longo prazo de diminuir riscos cardiovasculares, que é o risco de infarto e AVC. Por isso que a cirurgia traz benefícios para a saúde do paciente. Vai diminuir chance de ele falecer por causas cardiovasculares. É importante falar isso aí, que a cirurgia bariátrica, acima de tudo, ela é indicada na singularidade do ser humano, né? Não é para qualquer pessoa. Não, não é. Por isso que no pré-operatório a avaliação é multiprofissional, no pré e no pós-operatório. Tem que ser avaliado pelo psicólogo, tem que ser avaliado pelo nutricionista, pelo médico. E faz uma avaliação, uma investigação do quadro emocional, do quadro nutricional, do contexto de vida do paciente, e o paciente tem que ser identificado se ele tem alguma coisa que naquele momento não possa ser benéfico ele participar de uma cirurgia dessa. Se ele tiver um transtorno emocional muito grave, aquilo precisa ser controlado, precisa ser organizado para depois ser submetido ao procedimento. A gente sempre põe em balança, custo-benefício. Se vai trazer benefício para o paciente, a gente indica. Se não vai trazer, não indica. É uma coisa assim importante, é igual fazer uma cirurgia de apendicite. No momento, é uma emergência, uma urgência. Todo mundo entende que apendicite, se não operar, a pessoa vai ter complicações de infecção. Na cirurgia bariátrica, quando tem a indicação, né, o benefício, qual que é o benefício da cirurgia? O emagrecimento, diminuição de riscos cardiovasculares. O benefício não é tão imediato como o da apendicite, que a pessoa opera e já melhora na sequência, logo já está recuperado da infecção. A questão da bariátrica, ele recupera naquele período, e a médio e longo prazo, de modo geral, os estudos são em 10 anos. Eles observam que o paciente vai ter o risco menor de ter crises de pressão alta, crises de diabetes, e isso é que vai ter uma proteção cardíaca para ele. Então, a médio e longo prazo, assim, para a vida, ele vai ter o benefício dele, não é uma coisa imediata. Apesar de que, operando 6 meses, 9 meses, 1 ano e meio, depende de cada caso, né? Cada paciente é cada paciente.
paciente já vai ver as melhoras. Tem paciente que com 30 dias de operado, ele já vai ver que ele consegue dormir melhor, que ele consegue respirar melhor, que ele consegue fazer as coisas do dia a dia dele melhor. Cada um emagrece proporcional ao que a altura, né, dele possibilita. Então, se o paciente tem 200 quilos, ele vai emagrecer mais em 30 dias do que um paciente que tem 100 quilos, sempre levando em consideração a estatura, né? Então, cada um é cada um, inclusive no pós-operatório e na recuperação. Mas é importantíssimo acompanhamento multidisciplinar pré e pós-operatório para o sucesso ser mantido. Doutor, para quem não conhece, né, ou não entende ao certo, o que é a bariátrica? No que se resume essa cirurgia? É uma cirurgia que ela tem um componente de restrição alimentar e um componente de alteração do metabolismo da pessoa. Porque a pessoa fala assim, mas eu não como muito. Não é o fato só de alimentar-se a mais ou de alimentos que não são tão saudáveis que vai fazer a pessoa ganhar peso e ficar acima do peso. Tem outros fatores, né? Principalmente a parte de metabolismo, né? Então, por exemplo, o paciente que tem diabetes, o componente de alteração do metabolismo da cirurgia vai ajudar a controlar o diabetes e pode-se falar até em cura de diabetes do paciente que faz o procedimento, porque altera o metabolismo de liberação de insulina, altera hormônios de saciedade, que vai ajudar o paciente a controlar a glicemia. Então, tem paciente que às vezes usava um monte de insulina, vai conseguir reduzir o volume de insulina que ele usava. Tem paciente que pode até deixar de usar a medicação de diabetes por conta do pós-operatório da recuperação da bariátrica, né? Então, é algo assim que, pontuado, analisado certinho, se tiver o critério, seja onde for, seja qual for a técnica que for feita, que pode ser feita por vídeo, tem a cirurgia que chama o Y de Roux, bypass com desvio intestinal, tem o Whitgrove, Fob Capella, né? São quantas? Quantos tipos? Tem vários tipos. Os mais consagrados são o sleeve, que corta-se a curva do estômago, digamos assim, de uma forma abstrata, e deixa o estômago uma fita, uma fitinha. Então seria a diminuição do estômago. Reduz. Essa é a parte restritiva que restringe, porque o volume do estômago reduz. Então restringe a quantidade de alimento que cabe no estômago. E a parte metabólica é por conta da retirada da parte do estômago que produz alguns hormônios. No caso do sleeve, que é a cirurgia em manga. Deixa uma fita, o estômago, como se fosse a continuidade do esôfago, estômago uma fitinha, intestino uma fita, é um cano. Tem a outra que seria do bypass, que tem um desvio intestinal, que além de reduzir o tamanho do estômago, restringir, o estômago fica como se fosse uma mão fechada que cabe só um dedo dentro, mais ou menos desse comprimento, mais ou menos desse diâmetro, como se fosse uma moeda de 50 centavos, mais ou menos o diâmetro, pequenininho. E faz-se um desvio intestinal. É meio abstrato assim para entender, né? Mas além então, reduzir o tamanho do estômago, fica pequenininho, faz um desvio intestinal. Esse é muito importante para o paciente que precisa do componente metabólico, por exemplo, diabético com bastante alteração, porque essa cirurgia ela é mais eficaz na questão de redução de peso, manutenção do peso a longo prazo e resolução de problemas metabólicos, em especial do diabetes. Daí até que se fala da cirurgia metabólica, que seria o paciente que não tem tanto peso, mas ele tem um diabetes que não se controla com muita facilidade. E ele já tem usado insulina, tem usado um monte de medicação, o endocrinologista evidencia que ele não tem outra alternativa e que às vezes a cirurgia bariátrica, dentro de um protocolo também, que existe um protocolo para cirurgia metabólica, vai identificar que aquele paciente vai ter um benefício por fazer a cirurgia metabólica. Que o tanto de desvio intestinal muda algumas coisas, porque o foco não é peso, não é ele perder o peso, é controlar o metabolismo para regular melhor o diabetes. No caso da pessoa que não tem o excesso de peso, né? Às vezes tem até um pouquinho, mas o foco é a questão do diabetes, que tem um diabetes muito alterado. Eu ia falar justamente isso porque um dos mitos sobre a bariátrica é só a questão do peso, né? Que só as pessoas que estão com sobrepeso, acima do peso, podem fazer. Então não, ela também é recomendada para outros casos de saúde. Em especial, a cirurgia metabólica é para o diabetes. Então o paciente tem que ter menos de 10 anos de diabetes, com uso de insulina,
que apesar das altas doses não consegue controlar o diabetes, então tem que se investigar, assim, teve insucesso no tratamento do diabetes com todos os recursos disponíveis. Esse é um caso para se avaliar para fazer a cirurgia metabólica. É uma possibilidade. Não é assim todo paciente diabético que entraria nessa situação, porque tem esses critérios, mas é possível sim, nesses casos, não pelo peso, mas pelo descontrole do diabetes, o paciente ter benefício pelo procedimento. Mas aí não é que ele vai emagrecer, pode até emagrecer, mas é sempre saudável dentro da proporção da altura. Todo paciente que faz bariátrica, que fica passando mal no pós-operatório, sempre emagrece demais ou fica só tendo vômito, entalos, engasgos, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. O pós-operatório é para ter restrição, com certeza, da alimentação, não é para conseguir se alimentar como antes, porque o estômago fica pequenininho. Sim. Mas não é para ficar passando mal. Todo paciente que tem desconforto persistente, diário, todo dia, 3, 4, 5 vezes na semana, passando mal, toda vez, alguma coisa errada tem. Esse não é o normal. O normal é ficar bem, não é para ficar passando mal. A cirurgia não é para ficar passando mal no pós-operatório. Quando nós falamos das surpresas do pós-operatório, quem conhece uma pessoa que fez a cirurgia, fala-se muito desse pós-operatório. Também é uma coisa que vai da singularidade do paciente. Cada paciente é um paciente e é um pós-operatório, né, doutor? Também não é aquela coisa de se dizer que estou bem e sair andando, né? Os sintomas variam muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem apenas um desconforto, tem paciente que tem incômodo com cólica de gases, tem paciente que não tem. Tem paciente que se adapta bem com a dieta, porque a dieta da progressão do pós-operatório tem os primeiros 15 dias são dieta líquida, depois 15 dias com dieta pastosa e depois vai gradativamente fazendo a dieta sólida. O importante também desse entendimento da progressão é que o pessoal fica achando, já é para emagrecer. Não é para emagrecer essa dieta aí, ajuda também, mas a dieta é para cicatrização. Porque como eu falei, tem que cortar muito o estômago, o intestino, fazer várias costuras. Essa dieta mais leve é para ajudar na cicatrização do pós-operatório e garantir que não vai ter complicações ou diminuir a chance de complicações, melhor dizendo, porque existe possibilidade de complicações. Sim. Não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia grande, né? É uma cirurgia de alta complexidade. O nível de credenciamento da cirurgia, por exemplo, no SUS é o mesmo nível de transplante. Transplante de fígado, rim, pulmão, nível de burocracia para credenciamento do serviço. Então é uma coisa assim que tem que ter uma instrução para o paciente no pré-operatório, família tem que estar acompanhando, tem que ter todo um envolvimento familiar sobre a situação, não pode operar e sumir, né? O paciente tem que acompanhar com o seu médico no pós-operatório, com a equipe, né? Nutricionista, psicólogo em especial, tem que seguir as orientações, tem os retornos, para a gente identificar qualquer alteração que esteja fora da normalidade para orientar o paciente, porque o paciente é a primeira vez que ele está passando pelo procedimento, às vezes ele tem um vizinho, um familiar que já operou, mas 1, 2, 3 casos, né? Então, daí a importância de acompanhar com uma equipe que tenha prática, que tenha experiência, porque cada um tem uma recuperação, cada um tem um sintoma, cada um tem uma ansiedade, uma preocupação. Então, a identificação desse pós-operatório com condução da recuperação do paciente dá uma segurança para o paciente e se tem alguma alteração, alguma complicação, por exemplo, ou imediata ou mais tardia, por exemplo, se o estômago fechar, cicatrizar demais e fechar, descalibrar e ficar um pouco mais estreito do que deveria, o paciente vai ter muito mais sintoma de vômito, ele pode emagrecer muito mais do que deveria, ele pode ter mais dumping, que é um sintoma de tremor, de hipoglicemia, de mal-estar que o paciente tem, até desmaio pode ter, de leve a severo, que o paciente, para ele está normal, porque ele vai progressivamente entrando naqueles sintomas e se o profissional não identifica e resolve aquilo, o paciente pode desnutrir, por exemplo. Então a importância de operar e acompanhar, tem que ficar até 1 ano e meio, o ideal seria nos primeiros 3 meses
com 30 dias voltar para avaliação, depois de 3 em 3 meses, gradativamente depois pode chegar um momento que é anualmente, mas não pode perder o acompanhamento. É uma medida drástica para uma situação drástica, né? Então a gente troca um problema por outros, vamos colocar assim. Eu tomava um monte de remédio para pressão, para diabetes, agora tem que tomar as vitaminas. Importante. Tem que fazer exames de controle de sangue para saber se as vitaminas estão adequadas, para saber se a dose está certa. Então, assim, o bastidor do pós-operatório, ele não é só operar, tem que acompanhar. O sucesso e a manutenção do sucesso vai depender muito de vestir a camisa do tratamento, que a cirurgia é o início, né? É o tratamento de choque que eu falei, que é para entrar naquele processo de recuperação, porque a pessoa tem que mudar hábito de vida, tem que mudar atividades físicas, que às vezes não fazia antes, tem que passar a fazer. E é engraçado que tem paciente que vira triatleta depois, né? muda bastante coisa. O paciente vê a melhora, né? Então, eu acredito que seja uma situação muito válida, é algo que é importante, ajuda muito as pessoas. Normalmente, o arrependimento que a gente escuta do paciente é por não ter operado antes, que o paciente fica naquela, não vou deixar para lá. Aí passa 2, 3, 4, 5, 7, 10 anos, aí o paciente fala, não melhorou nada nesses últimos 10 anos, agora eu vou fazer. E aí ele faz e depois, puxa, a vida não era tudo aquilo. Então é importante procurar o profissional, se informar bem, entender como funciona, não é algo que se deve fazer de supetão, tem que se fazer um pré-operatório, os exames, tirar todas as dúvidas, trazer a família para conversar junto, ver todas as opções, né? Tem que se sentir confortável com a ideia, né? Tem que ter o apoio da família, principalmente do pós-operatório, para os cuidados. E uma vez optado por fazer, seja onde for, sendo com uma equipe capacitada e habilitada, normalmente o paciente fica muito satisfeito. Essa coisa da cirurgia ser um pontapé, mas o principal, a pessoa principal é realmente o que ela vai fazer depois, a participação dela, né, doutor? Com certeza. Doutor, nos últimos anos, o índice de pessoas obesas e do sobrepeso aumentou muito no mundo inteiro, né? No Brasil não é diferente. Isso tem aumentado também essa procura por essa cirurgia? Tem, com certeza. Com certeza tem aumentado gradativamente. A execução dos procedimentos tem aumentado. Lá no Paraná, na região de Curitiba, que é um polo de saúde na questão da cirurgia bariátrica, isso tem aumentado exponencialmente nos últimos 10 anos. No Brasil, no mundo, isso tudo tem aumentado. É uma coisa interessante de a gente ver aqui na região centro-oeste, Mato Grosso, Cuiabá e Campo Grande. São as duas capitais com mais obesos e mais pessoas com sobrepeso do país. É mesmo? Tem esse dado estatístico. Então, é uma coisa assim que, por exemplo, uma cidade de 100 mil habitantes, 1% dessa população tem indicação esse ano de operar. Então, 1% da população. Se essa população não é operada esse ano, se soma-se a mais 1% que vai aparecer ano que vem. Então, é uma coisa que vai progredindo, né? Tem as doenças associadas à obesidade, e isso está associado com maior mortalidade. Sim. O pessoal fica preocupado com câncer, com preocupação nossa, que perigoso e tudo, mas o que mais mata hoje em dia são causas cardiovasculares, que vêm juntos com a obesidade. Doutor, existe uma regra ou números que comprovem que essa cirurgia é mais procurada por homem ou mulher? Olha, existe. Na prática a gente vê a maior parte esmagadora mesmo, são de mulheres. O homem normalmente ele só vai quando está muito crítico, quando já passou muito da hora, seja porque ele é medroso ou porque ele não se importa, acha que não é um problema. A mulher já é sabido que ela procura mais se tratar, ela consulta-se mais com o médico. Quem vai mais ao médico? O ginecologista, ele atende um volume muito maior do que o urologista, por exemplo, com relação ao homem que vai se procurar ele só vai quando o problema já está muito grande. Então, na prática, a gente realmente vê, mulher trata-se mais. E o homem, quando chega para fazer o acompanhamento, ele já está com uma situação mais drástica. O peso muito maior, doenças associadas mais desreguladas.
Então isso existe sim. As mulheres, né? As mulheres. E a questão de idade? Existe uma idade a partir dali, porque a obesidade infantil também vem aumentando ano após ano. Existe uma idade a partir de que aqui a criança pode, ou adolescente que seja, pode entrar e começar a se preparar para essa cirurgia? Sim, existe uma relação com a idade. Crianças a partir de 16 anos que já tenham o desenvolvimento ósseo estabelecido, ou seja, já tenha crescido o que vai crescer, pode sim fazer a cirurgia. Cada caso tem que ser levado em consideração, tem que ser avaliado muito bem. Se for algo que entenda-se que vai trazer um prejuízo para a criança, tanto da parte emocional quanto física, não fazer o procedimento, né, por questão de bullying, por questão de se sentir mal e por questão de saúde, com certeza. Então tem indicação sim, às vezes não é muito frequente, mas vira e mexe tem casos de adolescentes com 16 anos que precisam operar. Entendi. E aí, doutor, eu acho que é uma das perguntas para quem já estudou um pouquinho, ouviu falar sobre a cirurgia bariátrica em si. Existem casos ou a possibilidade dessa cirurgia ter que ser refeita ou se perder a cirurgia por algum motivo? Tem, é possível essas situações. Pensa assim, já ouviram falar do efeito sanfona, da dieta, né? A pessoa faz dieta, seja por qual motivo, que normalmente é multifatorial, não é o simples fato de se alimentar que vai fazer ganhar o peso. É a pessoa do pós-operatório, seja com 5 anos, 10 anos, 20 anos, ela pode sim reganhar peso, seja por não manutenção de hábito de vida, seja na questão de atividade física ou erro na qualidade da alimentação. Pode acontecer. Uma estatística que normalmente eu falo, de 100 pessoas que façam dieta, em 10 anos, 97 pessoas vão reganhar peso. Só por dieta, vamos fazer a dieta. Então uma pessoa com IMC de 60, que é muito peso, que sejam 100 quilos acima, 90 quilos, assim, a grosso modo, acima do peso, ela pode sim, só com dieta emagrecer e ficar magrinho? Pode. Cada 100, 3 vão conseguir isso. Na cirurgia bariátrica, a cada 100 pacientes, 10 vão reganhar peso. Olhando 97 com 10... diminui bastante. O sucesso da cirurgia bariátrica é maior, mas tem um sucesso também. Não existe 100%. Daí a importância do acompanhamento do pós-operatório para a pessoa pegar aquele pontapé inicial, vestir a camisa do tratamento, entender o contexto para ele ficar nos 90% de sucesso. Na média, mais ou menos 90%. Tem algumas técnicas que são um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas em torno de 90% de sucesso. Então pode sim reganhar peso. Questão de cirurgia revisional, que seria o termo, seria assim, reoperação de bariátrica. Daí a importância do acompanhamento pós-operatório para identificar algumas situações. Tem alguns pacientes que podem reganhar peso por alterações de cicatrização. O paciente, aquilo que eu falei de antes, que ele fecha parcialmente, fica mais estreito o estômago descalibrado para menos do que deveria. Então ele não consegue comer verduras, não consegue comer carne, ele só consegue comer carboidrato. E aí não é porque ele está desleixado, é porque ele não consegue por alteração da cicatrização. E aí ele só vai comer carboidrato e lógico que vai ganhar peso. Então tem algumas técnicas para poder dilatar, em alguns casos até ter que operar, tirar aquele segmento que está fechado parcialmente e refazer aquela parte da cirurgia. Tem algumas situações que o paciente tem uma cicatrização, faz uma úlcera, por exemplo, do estômago novo, que é o pequenininho, com o estômago velho, que é um estômago maior. E aí aumenta a área de absorção de alimentos. Então ele começa a reganhar peso, porque juntou de novo o estômago dele, digamos assim, aumentou a área de absorção, porque passa pelo intestino que estava desviado. Então, às vezes, o ideal nessa situação seria abordar para poder separar novamente, para diminuir a área de absorção e o paciente consegue se equilibrar. Fora que às vezes esse tipo de paciente tem muito vômito, dor, pode fazer sangramento digestivo. Então, de novo, a situação tem que fazer um acompanhamento muito importante.
a médio e longo prazo para identificar esse tipo de situação. Quem está nos assistindo e tem alguma dúvida ou possivelmente pensa em fazer uma cirurgia, qual é o especialista que deve ser procurado? Qual o primeiro passo? Pode procurar na internet, pode procurar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, pode procurar pelo profissional, pode pegar a indicação de alguém que tenha tido uma boa experiência com algum profissional. O importante é consultar, sentir-se bem com a equipe, né? Entender a situação e fazer conforme o tempo de cada um, né? Tem gente que a gente opera, por exemplo, é muito comum, opera a família inteira, né? Primeiro começa operando a mãe, por exemplo, aí depois com o tempo, aí opera um filho, outra filha, a pessoa vai se sentindo segura de fazer, sente que aquele é o momento dela. Então, o primeiro passo é procurar informação sobre as técnicas, sobre os profissionais, e se informando e consolidando essa possibilidade. E quando tiver com tudo organizado na cabeça, optar e, se for optado, fazer da melhor forma possível. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação, falando de um tema tão importante e cada vez mais comum na nossa sociedade, né? E fica aí o alerta para as pessoas. Acima de tudo, assim como qualquer outro problema de saúde, um bom profissional faz toda a diferença para um resultado de excelência, né? Com certeza, a condução do caso vai dar uma taxa de sucesso muito maior. Muito importante isso. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. E o Saúde em Dia de hoje falando sobre bariátrica. E nós voltamos na próxima semana, porque se há um santo remédio para qualquer doença, é a informação.